Paz seja com todos. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 3, e o versículo de número 36. João, capítulo 3, versículo de número 36. Amém? Diz assim o texto bíblico: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Meus irmãos, o assunto que eu vou abordar hoje é um assunto que eu diria extremo. Por que é extremo? Porque vida eterna é algo muito sério. Quando nós falamos de vida eterna, nós falamos de um tempo que nós não conhecemos. Aliás, tempo é algo que na eternidade não existe. Tempo é para nós, seres humanos, que temos aí a Terra dando volta ao Sol, dando volta em si mesmo, marcando cronologicamente o tempo. Mas quando saímos para fora do nosso planeta e vamos ao espaço, por exemplo, nós continuamos contando os dias terrestres, mas lá fora da Terra não é o mesmo calendário que aqui. Porque os anos da Terra não são iguais aos anos de Júpiter, de Mercúrio, de Marte. Porque é um período maior da volta que ele dá sobre o Sol. Então, o seu ano é maior ou menor, segundo a proximidade do Sol. E olhando para a Via Láctea, ou então saindo fora dela, nós perdemos a noção de tempo e espaço. Porque o tempo e espaço, calculado segundo os dias terrestres, foram feitos para nós, seres humanos que vivemos nesse planeta. O Senhor Jesus, ele fala 41 vezes na Bíblia sobre vida eterna, promessa de uma vida após a morte. Eu olhei no dicionário e perguntei para o dicionário o que é morte. Aí no seminário diz, lá no dicionário e no Google, diz assim: morte é a interrupção da vida. Aí eu pergunto, o que é vida? É complicado se explicar o que é vida. Por mais que se esforce o dicionário, por mais que se esforce o Google, é complicado para explicar o que é vida. Que somente aquele que deu a vida pode explicar para nós o que é vida. E somente aquele que nos deu a vida pode nos acrescentar a vida ou diminuir a nossa vida. Mas como que eu posso entrar nessa tal de vida eterna? Com Jesus. O primeiro passo é estar com Jesus. É estar com Deus. Erro. Pode desligar isso aqui? Como é que desliga isso aqui? Aqui? Ok. O que é erro e pecado? Eu já falei para a igreja e vou repetir, porque eu quero chegar no ponto que eu estou dando uma volta para falar para vocês. Erro é tudo aquilo que nós fazemos
que civilmente somos incriminados, quer seja pela lei civil, quer seja pela moral. Porque algumas coisas que nós fazemos de erros, nós não somos cobrados civilmente, somos cobrados pela moral. Porque a pessoa vai dizer, você está fazendo isso, está errado. Esse negócio que você está fazendo está errado. Tá, mas o que é errado? É aquilo que não está certo? Ah, muito lógico, né? Porque moralmente existem coisas que podem ser ditas que estão erradas porque não vai segundo as leis de um grupo. Mas os grupos estão caminhando e se organizando, cada um colocando aquilo que ele quer como certo. O que era errado ontem é certo hoje. Mas como Deus não muda e estão tentando mudar a Bíblia, por quê? Porque cada pessoa com a sua fé medíocre quer colocar normas nas coisas eternas que ele mal entende da vida dele. E aí ele começa, nós na nossa mediocridade, começamos a criar leis que não existem. Observa dentro de uma casa. A mulher está limpando a sala, passando um pano, e a mulher fala assim, aqui ninguém entra porque eu estou limpando a sala. É lei, correto? Uma lei criada provisória, mas foi criada agora. E é uma lei. Só que é o seguinte, chega a mamãe dessa mulher que está limpando a casa. Mamãe, entra. Ué, mas vem cá, cadê a lei que não pode entrar? Não tinha uma lei agora há pouco que não podia entrar nessa sala e agora a mamãe chegou, aboliu a lei? Está entendendo o que acontece? Então nós temos algumas leis que nós criamos dentro de nós, de certo e errado, que não estão escritas em lugar nenhum. Uma das coisas que às vezes eu fico preocupado, quando se trata de casamento, gente. Casamento se assina um contrato que não tem cláusula. Não tem cláusula. E as pessoas têm que criar essas cláusulas no decorrer da vida. Quem namora um pouquinho mais, ainda consegue criar algumas leis lá no namoro. Mas tem muitos que namoram um mês, 30 dias, 15 dias, e já quer casar. Eu quero casar, e casa. Só que é o seguinte, são duas pessoas totalmente diferentes, que vão, cada uma tem as suas leis, suas normas, seus sistemas. E muita gente, muitos palestrantes de casamento, para casais, falam que uma das primeiras brigas que dá dentro do casal é o jeito de apertar o creme dental. Porque o marido, o homem, vai lá e pega no meio, ele aperta no meio. A mulher costuma apertar de baixo para cima. Ou às vezes o contrário. E aí eu já falo, você está apertando o creme dental errado. Mas como que está errado? Errado segundo qual lei? Segundo minhas leis. Lá na minha casa é assim. Está entendendo? Então algumas normas e regras não estão escritas em lugar nenhum. São leis que nós criamos moralmente. Aqui em casa é assim. Ok. Mas na minha casa é diferente. E aí de conviver em sociedade é justamente tolerar essas leis, suportar que o outro tem suas regras e seus jeitos e eu tenho as minhas. Agora, dentro do espaço dele, eu respeito o espaço dele. Dentro do meu espaço, eu respeito o meu espaço. Agora, quando a lei ela vem da maneira civil e criminal, é quando eu agrido a liberdade do outro, tirando dele alguma coisa, ou posse, ou alguma coisa dele. E aí ele reclama. Eu falo isso a vida inteira, tem mais de 20 anos que eu falo isso. Não havendo reclamante, não há crime. A não ser que fique sabendo lá na promotoria. Não havendo reclamante, por exemplo, o sujeito vem na tua casa, comete um delito na tua casa que é contra a lei civil. E você fica quieto. Fica quieto. O que acontece? Não acontece nada. Mas o sujeito vai na tua casa e pega um reloginho velho que não funciona, de cima da mesa. Mas esse reloginho foi a mãe que te deu. Você corre lá
na delegacia, faz um boletim de ocorrência e fala, ó, o sujeito entrou na minha casa, é tal pessoa, mora em frente da minha casa, ele roubou. Sabe o que acontece? Ele vai ser indiciado, vai ser chamado lá, e não é segundo o valor estimado do relógio, não é o valor venal, mas é o valor de estimação que você tinha, porque a estimação não tem valor. E aí, às vezes, ele vai ter que devolver esse relógio e ainda pagar algumas cestas básicas pelo delito dele, se não for preso. Aonde eu quero chegar? Você vai entender agora. Eu falei simplesmente das coisas humanas, mas vamos falar agora das coisas eternas. As coisas eternas trabalham de maneira diferente. Nós temos uma Bíblia que nunca foi mudada. E olha, que ficou em posse de uma religião só por muito tempo. E esta religião teve o cuidado de preservar a Bíblia como nós temos ela hoje. Há agora grupos minoritários, grupos aí de 1,5%, 1,7% da população, extremistas naquilo que acreditam e vivem, querem modificar a minha Bíblia, da minha religião. Mas não é a religião deles. Se não é a religião deles, por que é que estão se metendo em mexer na minha fé? Sabe por que eles querem mexer na minha fé? Porque eles querem que os meus filhos, meus netos, passem a viver como eles vivem, sem regra, na promiscuidade, numa vida desgraçada. E acreditam que estão certos, porque a Bíblia que nós inventamos agora diz que pode. Só que existe uma Bíblia moral que está dentro de cada pessoa. Essa Bíblia moral nem é, às vezes, a própria Bíblia que você tem aqui, mas é a Bíblia, segundo você recebeu de seus pais, moral. Essa Bíblia moral que está dentro de você, ela fala de um Deus que é a sua experiência com Ele. Ontem eu estava falando com a Juliana, que quando você tem uma experiência pessoal com Deus, que não é uma experiência que você fica contando, uma luz veio lá, não é essa experiência. É uma experiência que você sentiu. Ninguém contou para você, foi você que sentiu. Às vezes de um milagre, às vezes de algo que você esperava, e isso veio de encontro à sua vida. E essa experiência pessoal com Deus faz com que você seja tão serva de Deus, que se não vier ninguém nessa sala, que é chamada de uma pequena igreja, você fala, eu vou, porque eu tenho um acordo com o meu Deus. Ué, pastor, mas meu Deus? Sim, cada um de nós tem um Deus sendo o mesmo Deus. Porque às vezes você chega para o teu pai e você fala assim, ô papai, e o outro pai, em intimidade. Quando meu filho José Augusto chegou, pegou na minha mão e me deu um beijo na face. O Sidney chegou, não me deu esse beijo. Mas por que aconteceu isso? Intimidade. Essa intimidade é pessoal e intransferível. A maneira que você trata, e você é tratado por esse seu Deus, é sua intimidade. Agora, quando você conhece, aproxima-se desse Deus, é inevitável você não seguir as normas dele. Mas que normas são essas? Algumas normas da Bíblia não é que foram abolidas, mas que foram modificadas pelo novo Evangelho de Cristo, a lei da graça. Jesus não vem modificar a lei, ele vem cumprir a lei. E quando nós olhamos para a lei de Deus e encontramos pessoas que dizem assim, pastor, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que segue as leis, eu sou uma pessoa trabalhadeira, eu sou uma pessoa esforçada, eu faço o melhor meu para viver bem. Para esta pessoa, está muito fácil para obedecer a Deus. Porque as regras humanas são praticamente copiadas da Bíblia. Quando você olha os 10 mandamentos de Deus, você vai ver que os mandamentos de Deus estão na lei civil. Só que a lei civil, o homem vai mudando, vai modificando.
Agora, há uma diferença daquele que tem uma intimidade com Deus e aquele que não tem intimidade com Deus. Aquele que serve a Deus e o que não serve a Deus. Aquele que escolheu Deus para ser seu Deus ou aquele que não escolheu nada. Ah, eu estou aqui, eu venho aqui porque eu gosto. Eu venho aqui porque vir aqui porque coisas humanas não te dão vida eterna. Você tem que se aproximar de Deus para que você possa encontrar a vida eterna. Aproximar-se do pastor vai te dar apenas um amigo aí que de vez em quando vai te ouvir, de vez em quando, e às vezes nem vai te ouvir. E se você precisar de resolver a situação, talvez ele vai dizer, como a grande maioria diz, vamos orar. Vamos orar. E vou esperar em Deus. Aonde eu quero chegar, já estou chegando, e já vou encerrar também. Aonde eu quero chegar? Na morte. O que é morte para você? Você está pronto para morrer agora? Não, pastor, eu tenho umas coisas para fazer aí, umas coisas para resolver, eu não sei, eu acho que não é momento ainda, né? Não dá para ser daqui uns 50 anos, 100 anos. Ninguém sabe o dia. Eu me lembro de uma frase no exército que falava assim: um exército pode passar 100 anos sem ser usado, mas não pode passar um dia sem ser treinado. E eu pego essa frase e vou adequar para a minha vida. Eu posso viver 100 anos sem ir para o céu, mas não posso passar um dia sem me aproximar de Deus, porque um dia estarei com Ele. A morte é a interrupção da vida. Se formos explicar pela medicina, pela biologia, o que é a morte, é muito mais fácil que tentar explicar pela Bíblia. Porque a Bíblia não nos fala que a morte é o fim. A Bíblia fala que é um novo começo. E fala que os salvos não conhecerão a morte. Imagina você receber essa salvação, concordar em ser salvo e não conhecer a morte. Pastor, eu não entendo isso. Então se aproxime de Deus para tentar entender o que é não experimentar a morte. A morte é um novo começo de uma vida eterna com aquele que prometeu vida eterna. Quando Jesus estava em nosso meio, e nós vemos várias vezes Jesus falando com os fariseus. Tem gente que, não sabendo que é fariseu, fala assim, seu fariseu, né? Tentando xingar o outro. Na verdade, quando Jesus xingava de hipócrita. Jesus não xingava de fariseu. Porque fariseu é uma das linhagens que estava dentro do sinédrio. Duas linhagens de sacerdotes, que era a linhagem dos saduceus e a linhagem dos fariseus. O saduceu não cria, não acreditava na vida eterna. Os fariseus, saduceus, não acreditam na vida eterna e os fariseus acreditam. Quando Jesus procurava o fariseu e falava de vida eterna, eles ficavam boca aberta, porque eles acreditavam na vida eterna. E por que Jesus só falou com o fariseu? Porque Jesus não era bobo. Não perdeu tempo para falar com quem não acredita. Quantas vezes, às vezes, eu perdi tempo tentando incutir na cabeça de pessoas uma fé, uma visão, mas a pessoa não tinha visão, eu perdi meu tempo. Joguei meu tempo fora, peguei uma pérola e dei para o porco. Agora, Jesus, muito inteligente, com a sabedoria eterna, ele fala das coisas eternas com aqueles que acreditam na eternidade. Eu creio que cada um que está aqui acredita nessa vida eterna, numa vida pós-morte.
E se você acredita nessa vida pós-morte, procure andar o mais próximo de Jesus. Você pode até não gostar de mim, é um direito seu. Você pode não ir com a minha cara, dizer eu não suporto aquele sujeito. Não tem importância. O que você não pode é afastar-se de Jesus. Pastor, eu odeio você. Opa, já está indo contra a lei. Me ame, mas não precisa andar junto comigo. Aprenda a amar as pessoas. Ah, mas eu tenho um inimigo que eu quero odiar ele. Não, não faça isso não. A lei diz para você amar. Jesus disse, ama o teu inimigo. Tá, mas e aí? Eu vou. Não, ama o teu inimigo, mas precisa trazer para dentro da tua casa. Deixa ele lá, quietinho, lá no canto dele. Deixa lá. Respeita ele lá. Senão ele vai botar dentro da tua casa e ele pega você. Ele é teu inimigo. Então, crer na vida eterna é crer que há um Deus. E esse Deus, tudo que eu fizer, errado ou certo, porque nós sabemos quando estamos errados. Nós sabemos quando estamos certos. Até um bicho sabe quando que está errado ou certo. Se você falar pro cachorrinho, não pode, e ele sabe que não pode. Eu estou saindo de casa, o cachorrinho vem, quer sair no portão, vai para ele, não, ele para. Ele sabe. Está entendendo? E você sabe quando está certo ou errado. Então quando você cometeu uma falha, que você acredita que ofendeu o seu Deus, não conta para os outros não. A Bíblia diz para você contar para o teu irmão, confessar o seu pecado, mas tome cuidado, que dependendo de quem você conta, no outro dia todo mundo está sabendo. Ah, mas é meu amigo. Mas esse amigo tem um amigo, ele vai contar seus problemas para os outros. Ele sente esse desejo de contar as coisas para os outros. E às vezes a gente, sem querer, precisando desabafar, a gente conta para um amigo, esse amigo vai contar para um amigo, outro amigo para outro amigo, e de repente vai chegar em ouvidos que não lhe interessa e vão denegrir a tua imagem. Então o que eu faço? É simples. Aqui um espaço, ó. Lá na tua casa, cometeu uma falha, vai para um lugar reservadinho lá, e se não tiver lugar reservadinho, vai no banheiro, porque às vezes no banheiro você fala que tem gente, ninguém incomoda. Aí lá você fala, Deus, me perdoa, eu falhei, eu não queria errar. Me ajuda a não errar novamente. E Deus, que é todo poderoso, Ele vai te abençoar para que você não erre. E para que você possa ter paz. E esta paz te dê tranquilidade. Para que no dia da sua morte você fala, aquilo que eu errei, eu fui perdoado por Jesus. Porque Ele é meu advogado. Ele está em minha defesa. E agora eu posso entrar tranquilamente no céu preparado para mim. Algumas pessoas falam assim, tá, pastor, eu não acredito no céu. O céu existe? Não. Como não, pastor? Se você prega que tem céu, e agora eu estou perguntando se tem céu, e eu não acredito, e você fala que não tem, para você não, você não crê. Agora, para mim, que creio, ele existe. E eu vou entrar nele. Ah, pastor, lá você vai receber a coroa da vitória. Não, eu quero entrar. Coroa é outra conversa. Se eu entrar lá, tá legal já. Porque lá vai ser bom. Até pro servo vai ser bom, se tiver servo lá. Né? Porque diz que tem uma mesa lá, ser colocada, preparada para nós. Se tem essa mesa, certamente deve ter alguém servindo alguma coisa, né? Então, de repente, até o servo lá vai ser bom. Porque lá é o céu. É a eternidade que nós vamos viver com Deus. Ah, mas tem uma pessoa do meu lado, que trabalha do meu lado, não acredita em Jesus. Não perca tempo com ela. Tá, mas eu já preguei e ela não quer ouvir. Não perca tempo. Sabe o que você faz? Viva a tua vida bem com Jesus. Ela vendo você vivendo bem com Jesus, ela vai dizer, você sabe que deve ter alguma coisa boa nesse trem aí. E de repente você ganha essa pessoa pelo teu exemplo, não pelas tuas palavras. Porque falar é muito fácil, até papagaio fala. Agora, viver uma vida, é complicado. Provar por A mais B que a gente vive na presença de Deus, e principalmente dentro de casa, né? E dentro de casa a gente está à vontade, né? Todo mundo sabe nossos defeitos, nossas falhas. Até o cheiro do nosso pum os caras conhecem. Se alguém faz alguma coisa, foi ele. É intimidade, isso é intimidade.
Eu vou fazer uma oração aqui agora, e assim que eu terminar a oração, peço que alguém desligue lá, por favor. Tá ligado? Tá bom? Vamos fazer a oração? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? E vamos fazer uma oração. Coloque a sua mão sobre o seu coração e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós sabemos e cremos na sua existência. E é por isso que nós nos reunimos para um dia ouvir falar do Senhor. Meu Deus, a morte é inevitável. Tentamos protelar o máximo possível, mas é inevitável. Então o Senhor nos ensina e nos prepara a cada dia para que possamos um dia alcançar o céu pela graça de Jesus. Senhor, perdoa nossos pecados. Cada vez que nós falharmos, meu Senhor, entra com providência, coloca em nossa mente o arrependimento, para que a gente, arrependidos, possamos ser perdoados. Meu Deus, em nome de Jesus, cuida dos teus filhos, abençoa cada um e dá, Senhor, a parte do céu que a cada um lhe cabe. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Deus. Amém e amém.